Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 27 de abril. Vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quantas vezes nos pegamos em comparações com outras mulheres de Deus e quando olhamos para nós, ficamos achando imperfeições e colocando isto como obstáculo para agir de Deus em nós e através de nós. Veja que Samuel, profeta do Senhor, poderia ter caído na mesma armadilha. O que impediu? Ele ouviu a voz do Senhor. É o que precisamos fazer. Focar no que Deus fala e crer que Ele vai nos usar. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já. Quantas vezes deixei de fazer algo para Deus por ficar comparando, achando que a outra podia fazer, porque a outra fazia melhor, porque ficava olhando para o lugar errado, sabe? Olhando para a aparência, olhando para o que só os meus olhos poderiam ver. E veja que Samuel também quase caiu nessa armadilha, sabe por quê? Porque nós, seres humanos, tendenciosos a estar alimentando a carne, não é mesmo? Vivendo para agradar as pessoas, caímos na armadilha. Nós olhamos e achamos, eu me lembro, querida, eu posso compartilhar com você aqui, com muito temor, que quando foi para eu começar esse devocional, eu ficava questionando. Não, porque tem tanta gente que faz, tem tanta gente que fala, tem tanta gente que isso. Eu ficava questionando. E era como se eu não cresce que o Senhor tinha falado comigo, tinha me dado a oportunidade de levar a palavra dele. Porque, queridas, o que que Jesus falou para os discípulos ali? Que a todos foi dado poder para falar, para ir anunciar o evangelho até os confins da terra, a todos. Então, esses questionamentos, na verdade, essas dúvidas, como já falamos aqui, vêm de onde? Do inimigo. Porque o inimigo vem com a dúvida, aí a gente acredita que a gente não é capaz, porque a gente acha que é pelo nosso poder ou pela nossa suficiência, e nunca vai ser sobre nós, nunca vai ser por causa de nós. Nunca. É Deus, sempre Deus. Nós somos vaso de barro nas mãos do olheiro. Ele é a essência em nós. É por Ele, é a palavra dele, é o evangelho dele, é a salvação dele, é tudo dele, não, nada nosso. Ali, Davi, por mais que Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, não era sobre Davi. Era sobre o Deus que estava com Davi. Era sobre o Deus que Davi escutava, porque Deus escolheu Davi, veja, que de aparência ele e Saul, totalmente diferente. Nós vemos aí um Davi pecando vários momentos, fazendo várias coisas erradas, e vemos um Saul todo preocupado em oferecer sacrifício ao Senhor, todo preocupado em separar lá as vacas, lá, as ovelhas lá, para saquear lá e separar para levar para o Senhor. Mas Deus não tinha pedido. Deus não tinha pedido.
Vemos Saul ali cheio das estratégias, falando mal até do próprio filho Jonathan, porque comeu lá o mel, não sei o quê. Vimos atitudes de Saul que parece assim, puxa, mas Saul estava querendo agradar a Deus. Não, Saul estava querendo chamar a atenção de Deus com coisas que Deus não havia pedido para ele. Agora, quando Deus escolheu Davi, Deus sabia que Davi, na hora que Deus falasse com ele só ia dizer: Eis-me aqui, Senhor. Ele errou, mas todas as vezes que errou, Deus falou, Deus puxou a orelha e ele, ó, ficou caladinho ali, não ficou tentando dar jeitinho em nada. Deus conhecia. Então, o que os nossos olhos às vezes vê é só o inimigo assim, ó, mostrando, porque a pessoa tá lá no canto dela fazendo a obra do Senhor. Aí vem o inimigo e joga uma setinha, aí você olha assim, aí já começa a pensar um monte de coisas, e aí deixa de fazer o que Deus quer que você faça. Se torna Saul, porque Saul queria fazer o que não era para ele fazer. Então, que temos um coração rendido, rendido, porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento. Não adianta a gente maquiar para os outros verem. Não adianta. Não adianta. É cair em armadilhas preparadas por Satanás. E com isso, o que que acontece com a gente? Nós paramos, paralisamos e a obra do Senhor fica aí, ó. Os campos verdes e ninguém para colher. Por quê? Porque estamos preocupados com a grama do vizinho. Mais ou menos isto. Então, hoje o Senhor nos convida a olharmos, a olharmos com os olhos do Senhor. Tem um amigo meu que ele fala uma frase muito interessante. Nós precisamos olhar as coisas no prisma da Bíblia, no prisma da palavra de Deus, como Deus vê, como Jesus nos fala, como Jesus vê. Então, ouça a voz do Senhor. Foque no que Deus falou para você. Creia que Ele vai te usar. Creia, creia, creia que o Senhor Ele vai te levar no lugar certo, ele vai te dar palavras na hora certa. O testemunho que você viveu vai tocar vidas. Quem? Não importa, não importa a gente saber. Não importa a gente saber. Vemos, se a gente for ver a preparação de Davi para ser rei, nós vemos que passaram anos. Ele teve que batalhar muitas batalhas antes de subir no trono. E aí, quando Deus ainda prometeu para ele lá, né, que nunca faltaria descendente dele no trono, oh, quanta coisa aconteceu nesse meio de caminho. A gente não pode ficar olhando só, sabe? Não é um menu onde a gente vai escolher ali, ai, vou olhar, porque aquilo, porque isso nos engana. O que a gente vê, por exemplo, numa rede social, queridas, é 1% da vida das pessoas. E aí isso ainda nos paralisa. Eu falo por mim mesma, por uma certa época, eu queria fazer algo que estava no meu coração. E aí eu vi alguém fazendo e eu falei assim, caramba, a pessoa começou a fazer e eu não. Eu falei, gente, eu estou falando diante de Deus aqui, eu não tenho por que mentir. E aí o Espírito Santo na mesma hora me repreendeu. Ele falou, e por que que você não fez quando eu falei para você? O Espírito Santo me repreendeu na hora. E eu fiquei o quê? Quietinha, porque é verdade. Deus já tinha falado para eu fazer e eu não fiz. Por vários questionamentos, por várias N coisas que eu inventei, que eu criei na minha cabeça e simplesmente não fiz o que Deus pediu. Acha que ele vai ficar esperando? Tem outras pessoas que estão dispostas a ser usadas e ele vai usar. Mas e nós? Qual o nosso propósito? Como é que fica? O nosso crer em Deus, crer em Jesus para a salvação dos nossos pecados e a libertação dos nossos pecados, a gente crê em Jesus, não é só para ficar para nós, é para a gente levar a palavra dele a todos. Então, queridas, não se compare, não fique se comparando. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Faça a pergunta para você, eu já dei essa dica aqui, vou dar novamente. Pegue um papel, escreva lá, quem sou eu?
quem Jesus diz que eu sou, quem Deus está dizendo que eu sou, qual o meu propósito, quais os dons que Deus me deu. Olha ali quem é você. E se permita ser usada dentro daquilo que Deus colocou na tua vida. Porque, eu só matei um urso ali. Mas Deus, é esse mesmo que eu quero. Porque vai enfrentar muito exército. Eu só fiz isso aqui. Mas é tu mesmo que eu quero. É isso mesmo, do jeitinho que você é. Que nem eu. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho tantos defeitos. E aí, mas eu gosto de falar de Jesus. Aí Jesus falou, só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Tu quer falar de mim? Então vem cá. Com os defeitos, tudo que tu tem, vem falar de mim. Que é isso que eu quero. É isso que importa pra mim. E eis-me aqui, falando de Jesus. E é o que eu quero fazer. Falar de Jesus. Continuar falando de Jesus. Porque eu sei que Ele é a fonte. Ele que salva. Ele que cura. Ele que liberta. Que tudo seja para a glória dele. Amém, querida? Vamos orar? Senhor, queremos nos concentrar em ouvir a tua voz e seguir o que nos fala. Se há capacidade em nós, veio de ti. Então, faça o que precisa ser feito e nos use conforme a tua vontade. Amém? Amém, querida. Pode dizer um amém aí. Vai ser usada por Deus onde você está, na sua casa, no teu trabalho, na tua igreja. Vai se permitir ser usada sem ficar olhando para os lados, sem ficar se comparando, porque Deus quer te usar, viu? Deus quer te usar para a glória dele. Que o Senhor nos use. Amém? Obrigada por estar aqui em mais um devocional, dia a dia com a palavra. Compartilhe com alguém, uma irmã que precisa ouvir essa palavra para se levantar, se animar e ser quem Deus chamou. Escreva aí nos comentários se você tiver algum pedido de oração. Estamos aqui para orar pela tua vida. Muito obrigada por estar aqui. A gente se encontra no próximo devocional. Até lá, um grande abraço. Fica com Deus.